Começa agora mais um programa Conexão Mororó. E o nosso convidado de hoje, gente, é o jornalista Denísio Pinheiro, pré-candidato a deputado estadual do Ceará. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos conversar? Vamos conversar, Anselmo, a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um grande prazer estar com você e, com certeza, esse nosso diálogo será produtivo para a população cearense, porque Deus está no comando de todas as nossas ações. Amém. Denísio, pré-candidato a deputado estadual, Denísio Pinheiro. Amigo, você já é um homem conhecido na política, mas tem muitas e muitas famílias, rapazes, moças, senhores e senhoras que estão aí nos assistindo e não sabem quem é o pré-candidato Denísio Pinheiro. Você podia, amigo, assim, sucintamente dizer de onde o senhor veio, quem é o senhor, para esse público que nos assiste agora? Com certeza. Anselmo, Denísio Pinheiro, eu sou filho de Aurora, nasci no Cariri, no ano de 1967, e em 1972 nossa família chegou a Fortaleza. Nossa infância foi exatamente no bairro do Carlito Pamplona. Eu estudei em escola pública, meu primário, meu ginásio e meu segundo grau no Liceu do Ceará. Formei-me em Direito pela Unifor e em Comunicação pela UFC e exerço há 27 anos uma tarefa de assessoria de imprensa com o senador, governador Tasso Gereissati. Ou seja, a minha origem é do interior, me criei na capital, mas sempre tive um olhar de um Ceará que precisa ter unidade, capacidade de crescimento, melhoria da qualidade de vida. E sou eu, um jornalista advogado, que pretendo, a partir de agora sim, me apresentar como pré-candidato a deputado estadual. Muito bom, muito bem. Parabéns. Eu acho que quem está nos assistindo já tem agora um pouco de informações, né, de que é o pré-candidato a deputado estadual, Denísio, né? Agora, de onde veio, Denísio, essa sua força, certo? Essas suas origens para enfrentar a política, né? Anselmo, eu quando comecei a trabalhar no jornalismo, eu comecei pelo esporte. Durante 4 anos eu trabalhei no futebol. E a partir do 5º ano de vida profissional, eu ingressei na política como jornalista, primeiramente, e depois como assessor de imprensa. Como eu já lhe disse, há 27 anos, ou seja, a partir de 1995, eu comecei a trabalhar com o então governador Tasso Gereissati, política e administração no governo. Depois fomos para o Senado, há 15 anos estamos no Senado com ele, trabalhando política e projetos. Então, eu me sinto preparado, humildemente, pela minha experiência no governo do Estado e no Senado Federal, para me apresentar como pré-candidato. Eu entendo que posso, com minha modesta experiência, contribuir para apresentar aos cearenses uma proposta renovadora, inovadora e, acima de tudo, comprometida. Primeiramente, com a melhoria do trabalho da Assembleia Legislativa. Eu entendo que a Assembleia do Ceará apresenta bons nomes, tem um comando esforçado, tem pessoas realmente comprometidas, mas há, em sua grande maioria, uma necessidade urgente de melhorar. E eu tenho dito, a Assembleia Cearense precisa readquirir o seu protagonismo. Para quê? Para que a população se sinta devidamente representada. Então, eu entendo que a minha experiência, o meu trabalho, o meu conhecimento está me dando essa possibilidade de se apresentar a todos os cearenses da capital e do interior como pré-candidato a deputado estadual. Muito bom. Parabéns. Denísio, pré-candidato a deputado estadual pelo o Ceará. Quais seriam, assim, as suas ideias, né? Nós não estamos aqui em campanha nem nada. Quais seriam as suas ideologias que você poderia nos apresentar, você sendo eleito? Veja bem, o Ceará, Anselmo, nos últimos 35 anos, é inegável dizer isso. O Ceará passou por uma enorme transformação no âmbito econômico e social. Há enorme desafio a serem superados. Existe a pobreza gritante, existe o desemprego alto, a saúde não é ideal, a educação tem seus limites. Mas eu entendo que nós precisamos, do ponto de vista da Assembleia, primeiramente, educação. Educação é uma base de desenvolvimento para qualquer população do mundo.
O Ceará tem apresentado realmente melhorias na qualidade da educação. Eu digo isso porque quando nós estávamos no governo do Estado, entre 95 e 2002, o desafio do então governador Tasso Gereissati era colocar a criança de 7 a 14 na sala de aula. E isso foi alcançado. Em 2002, quando o então governador deixou o governo para se candidatar ao Senado, 97% das crianças estavam na sala de aula. O desafio foi alcançado naquele momento para a quantidade. A partir dali veio a qualidade. E os indicadores hoje apontam que há uma melhoria. Ok, mas, por exemplo, eu entendo que a educação técnico-profissionalizante é fundamental para o estado do Ceará. Os dados, os estudos apontam que a profissionalização do jovem para o mercado de trabalho garante emprego. Eu sou da seguinte linha: capacitar para empregar. É fundamental. O Ceará hoje tem uma porta para o mundo, que é o Porto do Pecém. Nós estamos aí já chegando a uma ideia, a um projeto chamado Hidrogênio Verde. Isso vai exigir tecnologia, mão de obra capacitada. Então é fundamental educação, repito, profissionalizante, fortalecer as universidades. O SUVA e o URCA precisam definitivamente ter um papel social maior, ter uma interação com a comunidade acadêmica e não acadêmica maior, ter recursos, estarem fortalecidas. Outro ponto, Anselmo, que não podemos desconsiderar é a saúde. A pandemia nos deixou aí um legado no estado do Ceará de melhoria das UTIs no interior, por exemplo. Durante a sua gestão, o secretário Cabeto conseguiu implementar no interior, com o apoio do governador Camilo, 18 municípios com UTIs, mas ainda há muita carência. E no emprego. Emprego e renda é fundamental. Nós estamos num processo pós-pandêmico, ainda estamos com essa nossa herança de uma pandemia, de uma guerra mundial, mas o emprego é fundamental e, para isso, a Assembleia precisa ser um fórum social e econômico do Estado permanente e fortalecido para que isso saia do papel e vire realidade nas casas de cearenses, tanto no interior quanto na capital. Para candidato, Denísio Pinheiro, eu pergunto ao senhor, nessa nova conjectura, nessa nova formação da Assembleia, essa Assembleia poderia ser oposição ao governo ou ela estaria do lado do governo? Eu entendo, Anselmo, que nós não devemos estabelecer uma oposição ou uma situação. Nós temos que ser um poder independente. A Assembleia é independente do governo, ela tem que ter liberdade, primeiramente porque a função da Assembleia é formar e aprovar as leis, ou seja, normatizar o estado do Ceará, e segundo, fiscalizar. E para fiscalizar precisa ter muita autonomia. Eu não entendo que nós devemos tratar de oposição ou situação. É natural que nos parlamentos aconteçam os grupos de oposição e de situação, mas o poder como um todo, ele tem que ter como linha mestra a representação popular. É a população como um todo, seja do governo, seja da oposição. Então eu entendo que o papel da Assembleia não é ser oposição ou ser governo, mas ser a Assembleia formadora e receptora dos anseios, das opiniões, das grandes demandas da sociedade. A Assembleia precisa ser o espelho da sociedade. Ela precisa magnetizar e transmitir o que a sociedade está precisando para melhorar a qualidade de vida de cada um dos cearenses. Muito bom. Para candidato Denísio, nós temos recebido aqui, há umas 2 semanas atrás, muitas reclamações, e inclusive na Assembleia também está havendo muitos debates a respeito da nossa energia, nossa conta de energia, nossa conta não só da energia, mas de água também. E nós temos um litoral vasto e próspero para a nossa diversidade de outras fontes de energia, como a eólica e como a solar, certo? E isso é um problema que não deveria estar acontecendo. Isso deveria ser resolvido no passado, né? Como as águas da transposição também do São Francisco, que teve anos e anos e anos para serem resolvidas e de uma hora para outra, né, veio um governo e resolveu. O que o senhor faria, a sua ideologia, né, não falando como candidato, e sim como um pré-candidato, para resolver a nossa necessidade energética dentro do estado do Ceará? Eu entendo que nós temos um litoral riquíssimo, absolutamente abundante em ventos e sol.
Isso é fantástico. O Ceará é um paraíso para isso. Eu tenho conversado muito com os segmentos de energias alternativas. Eu entendo que a sustentabilidade do nosso crescimento econômico passa por uma política inovadora na área da eólica, na área da solar, na área desses novos modelos de energia alternativa, e compreendo que o governo do estado do Ceará precisa manter o ritmo que tem implementado. O que é? Atrair, buscar parcerias internacionais, assinar convênios e estudos com organismos internacionais, no sentido de dar a possibilidade aos cearenses de baixa renda terem acesso a essas energias alternativas. Porque, com certeza, ontem, por exemplo, ouvi de um empresário, de um microempresário cearense em Fortaleza, que está adotando energia solar e mostrando o ganho que ele vai ter com o tempo na energia solar, no seu custo mensal, no seu pagamento das suas contas mensais. Então, isso é uma saída que não tem retorno, é um caminho que não tem volta, e que o governo precisa estar atento às tendências e oportunidades internacionais que venham garantir ao cearense, ao grande, ao pequeno e ao médio empresário, a possibilidade de, com essa energia alternativa, seja eólica, seja solar ou outra qualquer, que ele possa ter, no fim do mês, o seu custo reduzido, para que ele possa investir ainda mais em novas oportunidades de emprego e de melhor crescimento empresarial e pessoal. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Pré-candidato Denísio Pinheiro, uma outra pergunta que não nos deixa calar. Nas redes sociais, nas mídias, não só do Ceará, mas em todo o Brasil, foi votado anteontem o limite do ICMS, né, para que as empresas, quem produz e vende, fosse regulamentado. E teve 2 senadores do nosso estado que se absteram, não estavam presentes. O senhor, como é bem próximo ao senador, agora ele está ex-senador, né? Não, senador ele ainda está no mandato. Ele está no mandato? Tasso permanece no mandato até não o foi o dia Chiquinho 30... Feitosa que... Não, o senador Tasso tirou licença, mas já retornou. Licenciado, já retornou. Está no mandato, no exercício. Qual foi a opinião dele, por que ele não votou? E o Cid também, o senhor tem alguma informação? Especificamente, inclusive ontem eu esclareci em uma entrevista a um jornal local sobre a não votação do senador Tasso. O senador Tasso encontra-se em uma viagem internacional, ele está no exterior, na Europa. Ele participou da discussão na última segunda-feira, ele não tem se negado a participar de nenhuma das grandes discussões. O senador Tasso foi o relator da reforma da Previdência no Senado, é o autor do marco regulatório do saneamento básico, é o homem da lei de responsabilidade social, é uma lei inovadora no Brasil que está tornando política pública a questão do combate à miséria no Brasil inteiro. E o senador tem um compromisso com um mandato muito transparente, e assume todos os seus compromissos e responsabilidades no seu mandato. Especificamente sobre essa votação, ele chegou até a participar da discussão do processo. Ele entendeu que aquele processo tinha alguns problemas que precisariam ser mais esclarecidos. Houve, quem acompanhou muito bem, uma grande grita dos estados, do Ceará, do Nordeste, sobre as percas que seriam colocadas no projeto. Infelizmente, por estar no exterior e acontecer um problema técnico no acesso ao aplicativo de votação, só para o telespectador entender, Mororó, pois não. Hoje, com a pandemia, a tecnologia foi fantástica. Ela estabeleceu que em algumas votações, não todas, mas em algumas votações, o parlamentar remoto poderia votar Sim. com a identificação facial, para evitar qualquer voto que não seja do parlamentar. Perfeitamente. E nesse caso, o senador estava na Europa, como ainda permanece, porém, no período da votação, houve uma queda no processo, no aplicativo, e ele não pôde acessar. Infelizmente, ele não pôde votar. Mas, por exemplo, no dia seguinte, nos destaques, ele já voltou, que foi nessa última terça-feira. Ou seja, o senador tem uma história de compromisso e de transparência e, com certeza, não se esquivaria de participar de nenhuma votação, fosse ou não polêmico no Senado Federal. Para candidato Denísio Pinheiro, e quanto o ingresso quem será o candidato do PSDB no estado do Ceará ou no Brasil? Do ponto de vista nacional, o PSDB tem uma clareza, e isso já foi externado, já foi definido na executiva há 10 dias. O PSDB apoia a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República dentro de uma federação composta pelo PSDB, o MDB e o Cidadania. Esta candidatura está posta como a busca de um processo de convergência nacional, de uma
proposta de um Brasil diferente, de um Brasil de união, e a senadora Simone Tebet já está lançada oficialmente candidata a presidente, e o senador, ao retornar ao Brasil nesses dias, vai se incorporar ao debate da composição da chapa. Esse fato é nacional, o senador tem participado dos debates, tem acompanhado isso, e no momento adequado, o PSDB saberá qual vai ser a posição do partido. À medida de hoje, na fotografia de hoje, o partido tem a precedência para indicar o vice de Simone Tebet. Então, a partir deste quadro, a partir da definição desse segmento aí nacional, a discussão passará para o estado do Ceará. E no momento oportuno, sob a liderança do senador Tasso, reunindo todo o partido, o PSDB se posicionará no estado do Ceará. Mas eu tenho certeza, convicção e garanto ao senhor e à senhora que estão nos acompanhando. O PSDB adotará a medida que ele entender a melhor para os cearenses. O partido tem uma história no estado do Ceará. O partido tem na herança os governos que construíram Porto do Pecém, o Açude Castanhão, a Nova Jaguaribara, o Centro Cultural Dragão do Mar, os Leões de Energia, os acessos rodoviários a Caucaia, Maranguape, Maracanaú e Eusébio, sem falar no grande desenvolvimento do interior do estado com indústrias. Quem não lembra? Crato, Sobral, Russas, Iguatu. Então nós temos uma história de compromissos com o Ceará e com os cearenses. E com certeza, Anselmo, o Ceará terá, por parte do PSDB, o compromisso que a escolha e a definição política para essas eleições agora será aquela que estiver a melhor adequada aos benefícios diretos para os cearenses do interior e da capital. Pré-candidato a deputado estadual, Denísio Pinheiro, como é que o senhor vê nessa nova composição, certo, que está ainda muito incerta, para o governo estadual do Ceará, e o senhor, como um grande conhecedor do Tasso Gereissati, do nosso senador Tasso Gereissati, que é um homem de peso dentro do estado do Ceará, ficaria de que lado? Qual lado entre o PT e o PDT, ou o senhor acha que os dois haveriam uma união? Eu tenho percebido, tenho acompanhado e participado de discussões sobre a posição partidária. É natural que um partido, com a própria palavra, diz, e o PSDB não seria diferente, ele reúne ideias diferentes. Há quem defina como candidatura própria, há quem defina como união ou apoiamento a outras candidaturas, mas eu entendo e repito que essa questão de apoiar ou não apoiar depende do projeto. Nós temos que pensar em projetos. Não acredito em eleição de pessoas. Eu não acredito em eleição de nomes isolados, mas de um projeto que represente o interesse da população. Eu entendo, Anselmo, que agora é o grande momento. É o momento da gente parar um pouco e pensar em quem nós vamos votar e por que votar. Essa que é a grande questão. Votar por quê e para quê. Eleitor, eleitora, de 4 em 4 anos, no âmbito estadual e no âmbito nacional, você tem a oportunidade de, com o seu voto, mudar o futuro do seu estado, da sua cidade e, naturalmente, o futuro da sua família. Porque está nas suas mãos o voto, que é um poder imenso que você tem, porque você está dando a 1/3 a representação. Você está transferindo o direito daquela pessoa de representar. Então, é isso que eu tenho buscado conversar, Anselmo, com as pessoas com as quais eu me reúno. E a gente discute muito o valor de uma decisão correta, o valor, a importância, principalmente, de um político que represente bem uma comunidade, uma sociedade, um estado, um país. Então, o PSDB vai adotar aquele projeto que melhor estiver adequado aos seus preceitos, aos seus princípios de que nós não podemos ter retrocesso no estado do Ceará. O Ceará tem que avançar no combate à pobreza, na qualidade de vida das suas pessoas, no desenvolvimento econômico, na transparência, no zelo pela coisa pública. Essa é a base de princípio do PSDB e, com certeza, não retrocederá 1 milímetro para garantir aos cearenses de bem um futuro melhor para todos nós. Muito bom, muito bom. Pré-candidato estadual, certo? Denísio Pinheiro. Em sua opinião, neste momento, o que o povo do Ceará precisa para voltar a ter uma vida próspera, segura, certo? Sendo você um futuro deputado estadual. Você falou uma palavra importante, segura.
A segurança pública é um problema nacional que aflige todas as famílias do Brasil e do mundo, se assim podemos dizer. Mas a gente precisa olhar para o Ceará, a gente precisa olhar para Fortaleza, onde nós moramos, onde nós estamos, que é mais perto. Eu entendo que no âmbito da segurança pública é preciso, e a Assembleia precisa puxar esse debate, a Assembleia precisa aprofundar esse debate. Não apenas ações ostensivas, nós temos que ter um projeto mais amplo. Segurança pública não é sozinho, segurança pública é intersetorial. Quando eu falo intersetorial, é porque eu entendo que, por exemplo, é fundamental nós termos no estado do Ceará, com responsabilidade, um amplo debate sobre, por exemplo, a questão das moradias. O Ceará precisa ter um projeto ousado de moradia social, uma moradia social digna para as pessoas, uma moradia onde haja saúde, educação, transporte, saneamento. E aí eu me lembro do marco regulatório do senador Tasso Gereissati, saneamento básico é fundamental, saneamento é saúde, é qualidade de vida. Nós precisamos ter, a exemplo de Bogotá, que tem esse trabalho muito forte na questão das moradias sociais, pensar com responsabilidade, aí o governo, o executor, mas a Assembleia pode ser o grande fórum, discutir um projeto de moradia social para o Brasil, para os cearenses, digna. Saúde não fica fora da nossa agenda, educação e emprego. Eu acho que esses 4 pontos são essenciais para que nós tenhamos, a partir de 2003, uma Assembleia Legislativa ativa e com responsabilidades e com o protagonismo que eu tenho defendido nessas minhas andanças, tanto pelo interior quanto por aqui por Fortaleza. Pré-candidato, e para o Senado, certo? E para o governo, haveria uma indicação do PSDB caso não haja uma composição entre os partidos? No âmbito do governo, o nome do ex-secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, ele tem sido lembrado por algumas lideranças do PSDB e recentemente em entrevista à imprensa na Assembleia, o senador Tasso Gereissati, ele fez uma referência ao Dr. Cabeto como aquele que comandou e que controlou a pandemia no Ceará e que deixou um trabalho relevante para o estado do Ceará. Eu vou fazer uma citação de um detalhe que pouca gente ainda percebeu. Está acontecendo um projeto da obra da construção do Hospital Universitário da UES, que foi um projeto encabeçado pelo secretário Cabeto. O maior hospital universitário da região Nordeste, o maior hospital de ensino de medicina do estado do Ceará, e que vai dar à UES o fortalecimento do polo de medicina. Então o Cabeto tem uma história, o Cabeto conseguiu implementar no Ceará uma política seríssima dos consórcios, ele tirou todas as influências de político, ele conseguiu colocar 18 municípios com UTIs, criou o IntegraSUS, o maior processo de transparência pública na saúde do Brasil, fortaleceu a saúde no âmbito da valorização dos profissionais, ou seja, é um nome que enobrece e muito honra o PSDB, está no partido ao lado do Dr. Cabeto, é uma honra, pela sua história, pela sua vivência. Mas a definição de candidaturas ao Senado ou ao governo, isso acontecerá depois de um fechamento da questão nacional. E aí sim, nós teremos no tempo apropriado, no tempo adequado, no fórum partidário, a possibilidade de discutir indicação de candidaturas majoritárias, que com certeza o PSDB não se furtará desse debate. Muito bom, muito esclarecedor para quem está nos assistindo aí. O pré-candidato Diniz Pinheiro está mostrando o que seria a nossa uma possível configuração, né, futura do que poderá acontecer. E sobre as urnas eletrônicas, pré-candidato, qual é o seu parecer? Deveriam ser auditadas ou não? Eu entendo que o processo democrático brasileiro ele teve um avanço espetacular e é um modelo para o mundo na urna eletrônica. Eu participei de pleitos com o voto tradicional do papel e participei e tenho acompanhado nos últimos anos o sucesso que é a urna eletrônica. Eu entendo que a Justiça Eleitoral brasileira, no âmbito do TSE, com a tecnologia que eles têm utilizado, com as garantias e seguranças observadas nos pleitos anteriores, nos dão a tranquilidade de que a eleição brasileira deste ano se repetirá no mesmo processo que aconteceu há 4 anos, com o êxito absoluto do processo das urnas eletrônicas.
é natural que o TSE se resguarde de todos os mecanismos de fiscalização, que faça todos os testes prévios em relação à garantia da segurança, e a tecnologia ela tem que ser utilizada para isso, para facilitar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, para nos dar a garantia, a certeza que está sendo o real retrato de quem participou. Então, eu compreendo que a votação nas urnas eletrônicas é absolutamente segura e tem no TSE um instrumento de garantia dessa segurança pela lisura de quem comanda o TSE, pelos processos que são realizados no tribunal, por quem fiscaliza, pela transparência que é utilizada com essa abertura, inclusive, do sistema que já foi feita agora e, naturalmente, na proximidade do pleito, isso é feito com muita regularidade. Eu não entendo que nós tenhamos qualquer ameaça à lisura do pleito a partir do uso correto das urnas eletrônicas. Muito bom. Pré-candidato, deputado estadual, Denísio Pinheiro. Ontem, o nosso ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, foi nomeado presidente, ele era vice-presidente do TSE. O senhor tem alguma opinião formada a falar sobre essa candidatura, essa posição que ele vai assumir agora como presidente do TSE? A composição do TSE ela é formada por ministros, em maioria ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma regra que está estabelecida na Constituição. E, neste momento, assumiu a presidência o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Lewandowski, que será o seu vice-presidente. Eu entendo que isso é um processo natural, faz parte de um sistema no tribunal, que isso é rodízio e isso é feito de acordo com as posições de cada ministro. Eu compreendo que o ministro Alexandre de Moraes tem todas as capacidades, todo o conhecimento jurídico institucional para bem desempenhar isso, com equilíbrio, com imparcialidade e, acima de tudo, com absoluto rigor na lei. Eu sou da tese, Anselmo, que a lei é para ser respeitada, a lei é para ser cumprida. Eu entendo isso e acima da lei... A sociedade precisa de ter leis, normas, né? Nós precisamos ter segurança jurídica. Nós precisamos ter segurança jurídica para vivermos bem na sociedade. E as regras são, as leis são as regras impostas a cada um de nós. O direito de vir, o direito de respeitar a opinião diferente, o direito de conviver com pessoas que pensam diferente de você. Isso faz parte de um processo chamado Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Então, eu compreendo que o TSE está bem conduzido. Eu espero que, nesse pleito, nós possamos atravessar esse momento com muito equilíbrio, com muita prudência, acima de tudo, respeitando o direito do vizinho, respeitando o direito do outro. Nós precisamos ter essa clareza. Respeitando um ao outro, nós temos uma sociedade mais justa, mais desenvolvida. E eu compreendo que esses processos passam, mas as instituições ficam, e espero, ficarão mais fortes ainda com a democracia, sendo a grande beneficiada por tudo isso. Pré-candidato Denísio Pinheiro a deputado estadual. Eu queria agradecer esse público que nos assiste aqui, todo o grande estado do Ceará, principalmente a nossa grande Fortaleza, os seus esclarecimentos, a maneira que o senhor se colocou e mostrou quem o senhor é para uma pré-candidatura agora, certo? A deputado estadual. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado por o senhor tendo aqui naquela câmera ali que está nos olhando, certo? Que Deus o abençoe e que lhe dê força e um norte para esse nosso estado que precisa de homens capacitados para reger as leis e ajudar o povo a prosperar e viver melhor e em mais segurança. Agradeço a sua vinda aqui e finalizo aqui mais um programa com esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos os cearenses e brasileiros que nos assistem.